Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Quero acolher com muito carinho você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e também pela web rádio Transbordar. É sempre uma alegria ter você conosco. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de vocês que tem nos acompanhado. Deus os abençoe ricamente por estar conosco todos esses dias. Nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos conteúdos e também se inscrevendo nos nossos canais. Vamos para a reflexão do Evangelho de hoje. O Evangelho está em Mateus capítulo 19, do 23 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguiste, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala do perigo de nos deixarmos levar pela ganância, pela busca desenfreada do poder e pelo desapego e pelo desejo de reconhecimento. Quando colocamos essas coisas acima de Deus, corremos o risco de querer ser deuses de nós mesmos, acreditando que não precisamos de Deus e que somos capazes de conduzir nossa vida sozinhos. É justamente isso que encontramos na primeira leitura, quando o profeta Ezequiel se dirige ao príncipe de Tiro. Ele havia se tornado orgulhoso e soberbo, chegando a acreditar que era como Deus. E aí está o grande perigo, quando o homem coloca a si mesmo no lugar de Deus. Acaba se afastando daquele que é a verdadeira fonte da sua vida. Como nos recorda a Sagrada Escritura, a soberba precede a ruína. E Jesus vai nos apresentar algo muito semelhante no Evangelho. Ele afirma como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Jesus, porém, não está condenando os bens materiais em si, mas nos alerta para o perigo de permitir que a riqueza, o poder e aquilo que possuímos se tornem senhores do nosso coração. Os bens podem ser bons e necessários, mas não podem ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O problema está quando deixamos de possuir as coisas e passamos a ser possuídos por elas. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho não está falando de uma pessoa que tinha uma vida toda errada. Pelo contrário, estamos diante de um jovem que procurava viver segundo os mandamentos. Ele mesmo afirma que observava desde a juventude. No entanto,
quando Jesus o convida a dar um passo a mais e deixar seus bens e segui-lo, ele se entristece e vai embora. Se refletirmos bem sobre aquilo que o Evangelho nos apresenta, vamos perceber que aquele jovem era uma pessoa virtuosa, mas ainda não era totalmente livre. Havia algo que o prendia, seu coração. Seus bens haviam se tornado um obstáculo para uma entrega mais profunda a Deus. Isso nos faz pensar. E nós, o que ainda prende o nosso coração? O que nos impede de sermos verdadeiramente livres para seguir Jesus? Recordo-me de uma tradição relacionada a São Francisco de Assis e Santa Clara. Conta-se que, já próximo do final de sua vida, Francisco enfrentava grandes preocupações com a sua obra e com os irmãos franciscanos. Ao procurar Clara e partilhar com ela suas inquietações, teria recebido dela uma palavra que fez perceber que aquela preocupação também estava prendendo o seu coração. A mensagem é muito profunda. Até mesmo aquilo que fazemos para Deus pode se tornar uma preocupação que nos prende, e se deixarmos de confiar inteiramente nele. Francisco compreendeu que precisava colocar tudo novamente nas mãos de Deus. E é justamente aí que encontramos uma grande lição para a nossa vida. Deus deve ser o nosso tudo. Queridos irmãos e irmãs, talvez hoje Jesus não esteja nos pedindo para abandonar todos os nossos bens. Talvez Ele esteja nos perguntando o que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Pode ser o dinheiro, o poder, o reconhecimento, uma preocupação, um projeto, uma pessoa, ou até mesmo algo que consideramos pequeno. O importante é perceber se existe alguma coisa que, pouco a pouco, tem ocupado o lugar que pertence somente a Deus. Que tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e pedir ao Senhor a graça de um coração livre, desapegado e capaz de confiar. Senhor Jesus, liberta o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ensina-nos a usar os bens deste mundo sem permitir que eles se tornem senhores da nossa vida. Que nada ocupe o lugar que pertence somente a Ti. Amém. Um santo e abençoado dia a todos. Fiquem com Deus, paz e bem.